Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão. E momentos esses sempre baseados na palavra do Senhor, momentos que estão trazendo à nossa memória o que pode nos dar esperança, como diz o livro lá de Lamentações, né? Estamos vivendo dias onde a nossa mente precisa ser ativada pelo poder da palavra de Deus. Precisa ser ativada pela mensagem da Bíblia que nos traz fé e esperança. E hoje eu tenho uma palavra para você que tem como título A Discípula que Deixou Saudade. Essa palavra ela nasceu diante de uma pregação do pastor João, meu esposo, quando ele trouxe uma pregação com o título O Rei que Não Deixou Saudade, baseado no rei Jorão, que foi um rei que não deixou saudade. Um rei que fez tudo aquilo que era mal diante do Senhor e também diante do seu reino, né? E as pessoas não sentiram saudades dele. E quando o pastor João trouxe essa mensagem para nós, o Espírito Santo me falou: mas existe no Novo Testamento uma mulher que deixou saudade. Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante, com certeza você conhece a ressurreição de Dorcas. Dorcas, Tabita, né? É uma mulher que deixou saudades, uma discípula que deixou saudades. Então eu quero ler com você alguns versículos e meditar um pouquinho sobre esse tema. A discípula que deixou saudades. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Dorcas era um nome grego e Tabita era um nome em aramaico. Era muito comum nos tempos antigos as pessoas possuírem, não eram dois nomes, né, mas um nome em grego, um nome em aramaico, um nome em hebraico, né? Isso era muito comum acontecer. E isso aconteceu também com Dorcas. Mas o mais interessante é que o nome dela, traduzido tanto Dorcas quanto Tabita, significa gazela. Gazela é um animal formoso, é um animal gracioso, é um animal que costuma ficar do alto das colinas para defender o rebanho, avisar o rebanho de perigos iminentes. Então, trazendo isso para Dorcas, a única mulher na Bíblia chamada de discípula. Será que hoje o Senhor pode olhar para mim e para você e nos chamar de discípulos? Porque Dorcas foi a única mulher na Bíblia que teve esse nome. Muitos homens foram chamados de discípulos, né? Esse título, melhor dizendo. Muitos homens foram chamados de discípulos, mas mulheres, a única foi Dorcas. E o que Dorcas tinha de diferente? Dinheiro, posição, fama, né? Um cargo na igreja? Não. Dorcas era cheia de boas obras. Dorcas era discípula porque ela era aluna. E aluna de quem? Aluna de Cristo. Discípulo significa aluno. Um bom discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. É aquele que exala as boas obras do seu mestre. É aquele que alguém pode olhar para ele e dizer: como ele se parece, como ele lembra. Não é verdade? Então Dorcas lembrava Cristo, lembrava as obras de Cristo. Por quê? Queridos, infelizmente, nesses últimos dias, as pessoas querem ser reconhecidas pelos seus títulos, pelos seus talentos, talvez diante da internet, diante de uma igreja grande, diante das pessoas, né? Ter fama diante das pessoas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você quer ser um discípulo de Cristo ou uma discípula de Cristo, se encha de boas obras. Não com o intuito de barganhar com Deus, não é isso. Mas se você tem boas obras, se você atende ao necessitado, se você é uma pessoa que está sempre na brecha para orar, para interceder por alguém, se você faz o que a Bíblia manda, você é um discípulo de Cristo. Então, ali em Jope, né, que também era uma... Eu tenho explicado isso a algumas pessoas, né, que Jope era uma cidade muito pequena e era um antigo porto marítimo, né, que as pessoas, os homens principalmente, saíam dali para poder navegar, para poder pescar, mas era uma cidade que o mar que cercava a cidade de Jope era um mar muito perigoso.
Então Jope tinha muitas viúvas e muitos órfãos. Por quê? Exatamente por isso, porque os homens saíam a navegar, para pescar, né, e não voltavam, muitos não voltavam. Então aquela cidade ficava com muitas viúvas e órfãos. E naquele tempo, viúvas e órfãos viviam realmente a passar necessidade, a mendigar, quase vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Dependiam da carência humana, dependiam da ajuda humana. Então você imagina, Deus colocou Dorcas ou Tabita num local onde as pessoas eram necessitadas, onde as pessoas precisavam de ajuda. Será que você foi colocado num local onde as pessoas precisam de ajuda e você muitas vezes não vê, ou finge não ver, ou não faz aquilo que Deus espera de você? Já parou para pensar nisso? Deus às vezes nos coloca em alguns lugares para que nós possamos ser conhecidos como discípulos dele, discípulos de Cristo. E não para apenas observarmos as necessidades, observarmos as lutas, as dificuldades das pessoas e não fazermos nada. Não é essa igreja que vai subir. Isso não é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E eu quero trazer também para você aqui uma lembrança, ainda no versículo 36, que diz: era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Boas obras, eu já trouxe para você um pano de fundo sobre isso, né? O que são fazer boas obras? O que significa isso? É você fazer tudo aquilo que Deus espera de você. É como diz a Bíblia: se está ao seu alcance fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando, certo? Agora, a esmola. O conceito de esmola naquele tempo não é o nosso conceito de esmola. O nosso conceito de esmola é o quê? Moedinhas que sobram, o resto que não vai nos fazer falta, não é verdade? Mas esmola naquele tempo era suprir a necessidade de alguém, sabe? É cobrir alguém para que aquela pessoa não ficasse desnuda. Era trazer para aquela pessoa, para o necessitado, para o pobre, aquilo que ele necessitava. E não simplesmente como nós fazemos hoje, dá umas moedinhas, dá aquela nota de R$2, dá aquela moeda de R$1. Então o sentido de esmola aqui era suprir as necessidades dos carentes e não dar o que sobrava, aquilo que não ia fazer falta, né? Muitas pessoas pensam assim. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, sabe, irmãos, a cada dia eu aprendo com o Senhor que nós temos que fazer aquilo que Cristo faria, né? Não é fácil ser um discípulo do Senhor. Não é fácil você viver segundo a palavra do Senhor nos orienta, mas é possível. É possível. Muitas pessoas vivem de aparência, a gente sabe disso. E só quem conhece o coração é Deus. Por isso Ele é o único que pode nos julgar. Mateus capítulo 6, no versículo 34, né? A Bíblia diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essas pessoas que estavam ali convivendo com Dorcas, né? Eu imagino que Dorcas ensinasse exatamente isso aqui que Jesus ensinou a elas. Olha, para hoje nós temos. Para hoje nós temos. Então, para amanhã, não se preocupe, vamos descansar, porque o Deus que providenciou para hoje providenciará para amanhã. Aleluia. O Deus que providenciou para hoje providenciará para amanhã. Às vezes nós deitamos preocupados com o dia de amanhã, com a conta que vai vencer, com a situação que não mudou, com a porta de emprego que não se abriu. Mas você comeu hoje? Você se vestiu hoje? Você teve o que calçar hoje? Paulo dizia que nós deveríamos estar contentes com isso, né? Mas o que eu quero explicar para você, que o cristianismo verdadeiro, ele nos faz entender que o Deus que providenciou para hoje providenciará para amanhã também. Já percebeu que os passarinhos, eles, como diz a Bíblia também, né? Que eles não se preocupam. Até nesse próprio capítulo de Mateus, capítulo 6, no versículo 26, diz: observai as aves do céu,
não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O finalzinho diz, porventura não valeis vós mais do que as aves? Então preste atenção. Você acha que uma ave, um passarinho, vai para o ninho preocupado se amanhã ele vai encontrar comida? Você acha que uma ave, um passarinho, vai para o ninho pensando, será que amanhã eu terei o que comer para os meus filhotes? Isso não acontece, queridos, porque a criação de Deus ela é perfeita. Um passarinho pode ir para o ninho debaixo de tempestade, debaixo de temporal, debaixo de um dia muito quente, mas ele vai confiante que ele pode repousar a noite inteira, porque no dia seguinte o Senhor proverá. E olha que eles não semeiam, olha que eles não plantam, eles não tecem, eles não fiam, como também os lírios do campo não tecem, não fiam, não costuram para si, estão sempre belíssimos, né? Como diz a palavra do Senhor, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, versículo 28, versículo 29. Pensa nisso. O lírio é uma das plantas mais belas e lindas que nós temos. Não sei se você já teve a oportunidade de tocar em um lírio. É uma flor que tem uma textura tão maravilhosa que nessa terra nós não conseguimos nem... Muitas pessoas tentam fazer as plantas artificiais, mas não chegam nem perto, né, da criação de Deus. E o lírio não se preocupa com o que ele vai vestir, porque Deus já o vestiu. O passarinho não se preocupa com o que vai comer, porque Deus já preparou o seu amanhã. Voltando para Atos capítulo 9, versículo 37, diz assim, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Bom, eu disse para você que Dorcas era discípula de Cristo, eu disse, não, a Bíblia diz isso. Como discípula, ela aprendeu com o seu mestre. Em primeiro lugar, que ela veio para servir e não para ser servida. Eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, precisando, tendo a necessidade de serem servidas o tempo todo. E não servem. Cristo fala isso aos seus discípulos. Eu vim para servir e não para ser servido. Você vê quando Cristo lava os pés aos discípulos, o banho de humildade que ele dá e de serviço. Ser cristão é servir. Então aconteceu naqueles dias. E que dias? Que dias foram aqueles? Nos dias que Dorcas trabalhava para Cristo. Nos dias que Dorcas estava fazendo as suas boas obras e dando as suas esmolas, aconteceu nesses dias. Ou seja, claro que ser discípulo e trabalhar para Cristo não nos torna isentos dos problemas. Não nos torna imunes às dificuldades. O fato de sermos discípulos de Cristo não cria em nós uma película protetora ao ponto de nós não termos lutas, enfermidades, não adoecermos, não termos problemas financeiros. Isso não existe, isso é uma utopia. Naqueles dias em que ela estava fazendo as suas boas obras, naqueles dias em que ela estava cuidando dos órfãos e das viúvas, ela adoeceu. Você entende isso? Tem pessoas que questionam, Senhor, por que comigo? Eu faço a tua obra, eu vou ao monte, eu prego a palavra, eu sou diácono, diaconisa na sua igreja, na sua casa. Eu sou uma pessoa que, sou um pastor, uma pastora, eu sou uma pessoa que eu dou tudo que eu tenho. Quantas pessoas falam isso? Por que comigo? Por que eu perdi tudo? Por que a minha empresa faliu? Por que eu fiquei desempregado? Por que agora veio a enfermidade? Eu sei que é clichê falar isso, mas pergunte a Deus o para quê. Quando Dorcas adoeceu, eu creio que certamente aquela mulher, como discípula de Cristo, perguntou, Senhor, para quê? Tem um propósito. Então aconteceu naqueles dias, enquanto ela trabalhava para o Senhor, ela adoeceu, diz o versículo 37. Pessoas boas também adoecem. O versículo continua dizendo, adoeceu e veio a morrer. Pessoas boas também morrem. Cristãos adoecem. Cristãos vêm a morrer. Fazendo a obra de Deus, nós não podemos julgar ninguém. As pessoas agora, por causa até desse período aí que estamos vivendo de pandemia, muitos crentes acusando, viu, só que fulano morreu de Covid, mas também ele estava desviado, mas também ele estava fazendo o que não agradava a Deus. Quem sou eu, quem é você para dizer isso? Dorcas adoeceu e veio a morrer enquanto foi a única mulher chamada de discípula na Bíblia.
enquanto fazia boas obras, enquanto cumpria com as suas esmolas, com a sua ajuda ali, ó. As esmolas, para você entender que Dorcas fazia naquele tempo, irmãos, era pagar um plano de saúde para alguém nos dias de hoje e ir com isso até o final. Era colocar a merenda no lanche daquelas crianças que iam para a escola, claro, conjecturando, parafraseando, né? A gente trazendo isso para a nossa realidade. Não é dessas moedinhas, não. Dorcas era aquela mulher que falava, olha, eu vou fazer suas compras de mês, pode deixar até o dia 10. Sempre que chegar o dia 10, você terá suas compras. Ela adoeceu e veio a morrer fazendo isso. Então, nós estamos suscetíveis, né? Estamos nesse mundo, estamos suscetíveis a doenças, estamos suscetíveis à morte, mas tudo tem um propósito. Será que você pode, nesse momento, falar comigo? Tudo na minha vida tem um propósito. Aleluia. O versículo 37, então, diz que ela adoeceu, veio a morrer. Como eu disse para você, pessoas boas também adoecem, pessoas boas também morrem. Mas tem um detalhe aqui no versículo 37, bem interessante, que diz assim: e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Pessoas boas, quando necessitam, também tem quem as lave. Eu vou repetir novamente para você, guardar isso bem no seu coração. Pessoas boas, quando necessitam, tem quem as lave. O judeu tinha um ritual, né, de lavar o corpo quando as pessoas faleciam. Lavar com as ervas é quase como se fosse um embalsamamento, né? Cuidar daquele corpo até o sepultamento, para que ele não viesse a entrar em decomposição para o sepultamento. Então, no momento em que Dorcas precisou, no momento em que Tabita precisou, houve quem a lavasse. Houve quem cuidasse do seu corpo. E se você é uma pessoa que faz a obra de Deus, eu quero dizer para você que no momento que você vai, mais pode precisar, certamente alguém vai cuidar de você. Talvez você já teve a experiência de dar banho a alguém ou precisar que alguém dê banho em você. E Deus sempre vai levantar alguém que cuide de você. Porque você vai colher exatamente o que você semeia. Outro detalhe, a Bíblia diz que depois de lavarem o corpo de Dorcas, né, puseram-na no cenáculo. O que era o cenáculo? Era a parte superior de uma casa, comparada a um terraço. E eu quero dizer para você, pessoas boas também adoecem, também morrem, mas pessoas boas, quando precisam, tem quem as lavem e tem também quem as leve para cima. Quem as leve para cima. Pessoas boas, quando adoecem, tem quem as leve para cima. Colocar no cenáculo, subir com o corpo, levar para cima. Quantas vezes Deus usa pessoas para colocar você lá em cima? A sua fé lá em cima. Ativar esse botão aí no seu coração, no modo fé. Colocar o seu modo fé on e não em off. Quantas vezes Deus usa esses vídeos aí dos momentos de reflexão para levantar você que está aí nesse sofá, entristecido, abatido, pensando no dia de amanhã. Pensando, será que eu vou sarar dessa enfermidade? Você que está nessa cama, nesse momento, pensando, meu Deus, será que hoje vai ter alguém que lave meu corpo? Será que hoje vai ter alguém que me coloque para cima? Eu estou aqui para te dizer que sim, Deus proverá. Terá alguém que lavará você se for necessário. Terá alguém que te colocará para cima. Hoje eu estou aqui pela internet, né? Eu não posso lavar o seu corpo, posso lavar com a água da palavra. Posso lavar purificando o seu corpo com a palavra, sua alma com a palavra, mas eu posso colocar você para cima dizendo, creia em Jesus Cristo, creia na sua fidelidade, creia no seu poder e você verá a glória de Deus. A Bíblia continua dizendo, versículo 38 de Atos 9, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Esse perto eram 20 quilômetros, né? 20 quilômetros de distância, sem nenhum tipo de avião, de carro, nenhum meio de transporte que pudesse agilizar essa busca de Pedro. E eu vejo aqui a fé dos discípulos, porque fé e emoção, você sabe que não combinam, né? Naquele momento, era um momento de muita emoção e muita comoção. As viúvas, os órfãos, as pessoas que estavam ali rodeados e mais perto de Dorcas, de Tabita, estavam sentindo muito a sua morte. Por isso que o tema dessa mensagem é a discípula que deixou saudade.
naquele momento elas precisavam que Dorcas voltasse, mas elas prepararam Dorcas para o sepultamento. Os discípulos que estavam ali tiveram a sua fé ativada. Por quê? Porque naquele momento a emoção não falou mais alto, eles precisaram fazer com que a fé falasse mais alto. E eles foram até Lida. Enviaram 2 homens, 2 dos discípulos até Lida, 20 quilômetros de caminhada, para trazer Pedro o mais rápido possível. E eles falaram para Pedro: não demores e virem conosco. Por que Pedro não podia demorar? Antes que Dorcas fosse enterrada. Eles não queriam ver aquela situação finalizada. Eles também provavelmente não queriam que aquelas viúvas e que aqueles órfãos sofressem mais ainda. Você já sofre com a morte de alguém. Ficar vendo o corpo, ficar lembrando da perda é muito ainda mais difícil. Então aqueles discípulos tiveram fé, uma fé tão grande ao ponto de dizerem para Pedro: não demore em vir ter conosco. É claro que o Deus que ressuscitou a Dorcas tem o mesmo poder, tinha e tem o mesmo poder de trazê-la do sepulcro, como fez com Lázaro, como fez com o próprio Cristo. Mas naquele momento eles tinham pressa. Eles tinham pressa por causa do sofrimento. Quem sofre tem pressa. Quem está doente tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Quem está em luta tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Só quem está passando pela prova sabe dar valor, não é verdade? A provisão, a cura, o alívio. E eu tenho certeza que Deus hoje está trazendo para a tua vida a provisão, a cura e o alívio, em nome de Jesus. Versículo 39 diz: Pedro atendeu e foi com eles. Pedro não questionou. Às vezes você pede uma oração, uma visita a um pastor, né, ou alguém. A pessoa fala assim: mas é pra quê? Mas é por quê? Mas qual é a necessidade de eu estar lá? Não questione. Se estão pedindo a tua ajuda, vai. Se estão pedindo uma oração, faça. Não questione o porquê ou o para quê. Pedro atendeu e foi com eles. Pedro não quis saber. Mas, Dorcas morreu, o que eu vou fazer lá? Vocês querem ajuda para o sepultamento? Tem gente que é assim, né? Quer que eu ajude vocês com o sepultamento? Estão precisando de dinheiro? Depois eu providencio uma outra discípula aí que fica aí fazendo roupas. Não, Pedro atendeu e foi com eles. Cada um sabe das suas necessidades. Quando você ajudar alguém, ajude segundo a necessidade daquela pessoa, não segundo a sua vontade. E aí o versículo diz assim, 39, Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para onde? Para o cenáculo, para o lugar onde estava o corpo. Quando você ora ao Senhor, quando você clama ao Senhor, olha a criação de Deus aí. Quando você clama ao Senhor, você sabe que você precisa apresentar a Deus onde está a situação que está morta. Você precisa mostrar para ele: Senhor, está lá no cenáculo. Senhor, o que morreu está aqui, ó. Temos que aprender a apresentar a Deus em oração aquilo que está nos atrapalhando, nos incomodando, aquilo que morreu, aquilo que parece que não tem mais jeito. E aí a Bíblia continua dizendo: e todas as viúvas o cercaram Pedro, assim Pedro chegou, né? Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Se o Senhor te chamar hoje, você deixará túnicas e vestidos para serem mostrados a pessoas, para dizer: olha, isso aqui foi uma obra, né, da Fernanda, da pastora Fernanda. Isso aqui foi uma obra de fulano. Isso aqui foi o pastor fulano que deixou. Isso aqui foi a discípula tal que fez. Será que você tem túnicas e vestidos onde as pessoas vão chorar e vão mostrar e vão dizer: olha, que falta que ela vai fazer, Pedro? Ou as pessoas vão dizer: graças a Deus, porque esta pessoa já não estava mais dando frutos. Porque esta pessoa não estava mais fazendo falta a ninguém. Querido, é muito ruim quando você não faz mais falta para as pessoas. Jeorão, como eu disse aqui no início dessa mensagem, que foi um rei que não deixou saudades, as pessoas sentiram alívio quando ele morreu. Vou pedir ao pastor João para trazer essa mensagem aqui para vocês. Aliás, tem 2 mensagens aí que ele precisa trazer para nós, né? Que eu falei para vocês. Sobre Neemias, para nós não nos acostumarmos com as ruínas da nossa vida. E essa sobre o rei Jeorão, o rei que não deixou saudades. Ele morreu sem deixar de ser saudades. Eu quero ser uma pessoa que a hora que o Senhor me chamar, as pessoas sintam falta. As pessoas se lembrem com carinho e amor. Que eu deixe vestidos e túnicas para as pessoas mostrarem. Mas hoje em dia tem muito crente que quando parte, quando vai embora, as pessoas dizem: ai, graças a Deus. Eu não digo nem da morte em si, não, né?
Porque às vezes tem muita gente de coração muito ruim para dizer isso. Mas não é bem-vindo numa festa. Não é bem-vindo numa casa. Não é bem-vindo numa recepção. Não é bem-vindo num casamento. Quando a pessoa chega, é um desconforto. Quando a pessoa chega, se a gente puder subir mais a máscara, né? Nesse período de Covid, a gente coloca a máscara aqui só para olhar. Apesar de que os olhos também falam, tá? Mesmo de máscara, os olhos também falam. É aquela pessoa que a gente faz, tchau, oi, tudo bem? É aquela pessoa que sentar à sua mesa, você fala, meu Deus, vai encher minha cabeça. Vai começar com as mesmas histórias, ou pessoa desagradável, egoísta, característica dos homens dos últimos dias, né? E tem muitos cristãos assim. Perderam o amor, perderam o respeito, perderam o carinho pelo próximo, perderam a consideração. Crentes que difamam, crentes que parece que dedicam a sua vida, sabe? A difamar, caluniar, a saber como está o outro, o que está fazendo o outro, sabe? A printar conversas, enviar, encaminhar. Misericórdia, né, irmãos? Você acha que você vai deixar saudades fazendo isso? Você acha que eu vou deixar saudades fazendo isso? É para pensar, né? É para pensar. Vamos lá, caminhando então para o versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Vamos lá. Por que Pedro fez todos saírem? Porque ele queria ser exclusivista no momento do milagre? Ele queria chamar a atenção para si? Não. Pedro fez todos saírem. Por quê? Porque ele não podia, naquele momento, ser contagiado com a emoção e com a comoção das viúvas e dos órfãos, que o versículo 39 diz que eles estavam ali chorando, cercaram, principalmente as viúvas, cercaram Pedro chorando e mostrando túnicas e vestidos. Então, naquele momento, Pedro não queria ser o dono do milagre. Tem muita gente hoje que quer ser o dono do milagre. Aquele milagre aconteceu, fui eu que orei, foi quando eu orei por aquela pessoa, ela ficou curada, era cego, passou a ver. O milagre pertence ao Senhor, a obra é dele. Quem faz é ele, é tudo em nome dele. No meu nome ninguém faz nada, no nome de pastor nenhum ninguém faz nada. Pode ser reverendo, pode ser apóstolo, pode ser qualquer pessoa desta terra. Ninguém faz milagre em nome de nenhum ser humano, só no nome de Jesus. Será que você pode falar comigo? Milagre só no nome de Jesus. Amém? Então, naquele momento, Pedro faz sair a todos, para que a comoção e a emoção não tome conta dele. Para que ele pudesse, como diz o versículo 40, se colocar de joelhos e orar. Porque, queridos, tem hora que a situação é tão difícil que você precisa sair de cena e falar, gente, deixa eu orar. Quantas vezes eu saio de cena para orar? Quantas vezes eu sei que você sai de cena para orar? Pedro sai de cena, dobra os joelhos. Olha que coisa linda, dobra os seus joelhos. Irmãos, e amontes. Orar no seu quarto, dobrar o seu joelho na sua sala. Não é coisa de fanático, não. É coisa de quem tem vida com Deus. Dobrar os joelhos significa, Senhor, eu nada posso. É sinônimo de humilhação. Então Pedro se coloca agora de joelhos. Ora ao Senhor. Clama ao Senhor, como diz aqui o versículo 40. E ele se volta para o corpo, ou seja, ele se volta para aquilo que estava morto. Ele se volta para o que não tinha mais vida. E ele dá uma ordem no versículo 40 dizendo, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Observe que é um processo. Assim que você acorda pela manhã, você abre os olhos, você se senta, que você seja um discípulo, uma discípula que coloque muitas pessoas para se sentarem, né? Para que as pessoas possam olhar para você e serem motivadas a se sentarem, a sair da depressão, a sair de uma cama, a sair daquele local que muitas vezes a pessoa sozinha não vai conseguir. E ela então se senta. E aí a Bíblia diz que quando ela viu a Pedro, o fato de ver Pedro foi o agente motivador para que Dorcas pudesse se levantar, para que Dorcas pudesse se sentar, melhor dizendo. Mas no versículo 41 que eu quero dizer para você, se você está nesse processo, que você está abrindo os olhos, se sentando, vai chegar o versículo 41 para você e você vai se levantar. A Bíblia diz que Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ou seja, por que Pedro coloca ela de pé? Porque Dorcas precisava voltar para a batalha, voltar para a luta.
O Senhor não ressuscita ninguém para que nós voltemos e fiquemos de braços cruzados. Não, precisamos voltar às boas obras, voltar às boas práticas. Se você é alguém que está caído, um obreiro da casa do Senhor, um discípulo de Cristo, lembra-te de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras, do primeiro amor. Ainda há tempo para você. Volta para o Senhor, volta para Cristo. Arrependa-te e volta. Que você possa se levantar para fazer novamente vestidos e túnicas. Que você possa se levantar para voltar a fazer as boas obras. Amém? E aí no versículo 41, ele chama especialmente quem? As viúvas. Porque foram as pessoas que mais sentiram falta de Dorcas. Mais sofreram com a morte de Tabita. E eu digo para você, as pessoas que mais sentirão a sua falta são aquelas pessoas que mais foram abençoadas pela tua vida. Versículo 42, isto se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, nada acontece por acaso. Ali em Jope, todo mundo soube o que aconteceu com a bondosa Dorcas, a bondosa Tabita. E muitos aceitaram a Cristo, creram no Senhor, por causa do testemunho de Dorcas, por causa do processo que ela suportou e alcançou o propósito. Esse propósito na sua vida, se você alcançar o processo da aprovação, certamente muitas pessoas serão alcançadas para Cristo. E o versículo 43 diz, finaliza dizendo, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor era alguém que trabalhava com couro. Pedro ficou ali muitos dias. Por quê? Pedro agora se tornou um missionário em Jope. Com certeza, ganhando vidas para Jesus, batizando as pessoas, fazendo mais discípulos, fazendo com que se levantassem em Jope mais Dorcas, mais Tabitas. E em Atos capítulo 11, olha que coisa interessante para a gente fechar aqui e orar. O propósito final dessa história toda, né? Versículo 5 diz assim, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou seja, foi ali em Jope. Versículo 5 diz, quando eu estava na cidade de Jope orando, Deus deu a Pedro agora um campo enorme para que ele pudesse não apenas pregar o evangelho para os judeus, mas também aos gentios. Foi o momento onde ele entrou em êxtase, teve uma visão e o Senhor mostrou para ele tudo aquilo que parecia imundo para você, como eles consideravam os gentios, né? Eu estou purificando. Mata e come. Vai, Pedro, navegar para ganhar muitas vidas para mim. Vai, Pedro, e prega o evangelho e anuncia a minha morte e a minha ressurreição. Diga que eu estou vivo para operar um milagre não apenas na vida dos judeus, mas também na vida dos gentios. E logo após essa revelação que ele teve em Jope, Cornélio, né? Aí Pedro teve aquele encontro e foi também cuidando de Cornélio, ficou ali em Cesareia. Olha, irmãos, aí Pedro começou o seu ministério com os gentios. Tudo tem um propósito. Aguarde o processo, suporte o processo. Amém? Que você possa provocar nas pessoas saudade e não alívio. Que sentimento você quer deixar nas pessoas, de saudade ou de alívio? Pare para pensar. Vamos orar ao Pai? Senhor Jesus, eu quero neste momento pedir a Ti, por cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa alcançar essas vidas com o Teu milagre, com o Teu toque, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua salvação. Que o Teu milagre possa chegar agora para aquelas pessoas que estão vivendo um momento de depressão, que estão deitadas em suas camas e não têm vontade de levantar nem de viver, pessoas que se encontram enfermas, pessoas que se encontram vivendo qualquer tipo de luta. Pai, que o Senhor venha neste momento, ó Deus, levantando essas vidas, que o Senhor venha colocando de pé, que elas voltem, Pai, para a batalha, que elas voltem para o campo tão fértil, Senhor, que nós temos ainda que é o mundo. Enquanto a vida, a esperança, eu ministro sobre a tua vida a cura, a libertação, a salvação, alívio para a sua dor.
Como eu disse, quem tem dor tem pressa, quem tem fome tem pressa. Quem tem dificuldade tem pressa. Quem está doente tem pressa. Que o Senhor entre com providência hoje nessas vidas. E que elas recebam o teu toque, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Até o nosso próximo momento de reflexão. Eu quero liberar sobre você a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Olha, muitos beijos estalados, aquele coraçãozinho. E até o nosso próximo momento de reflexão.